Muito boa noite. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só quanta gente já entrando. Olá, Júlio. Olá, Cássia. Olá, Luísa. Super obrigado por ter vocês aqui hoje. Olha só, Thomas Floriani, Pompermayer, um dos heads responsáveis por um dos maiores ecossistemas de inovação que a gente tem aqui no sul do Brasil, a Tecnopuc. Olha só que fantástico. Leandro Bruneto, Fernanda Ludwig. Quanta turma boa aqui. Tudo bem, pessoal? Grupo Estúdio, outra empresa muito bacana que a gente se relaciona. Pessoal, muito boa noite. Hoje a gente tem um convidado muito bacana nessa que é a último episódio da série Transformation Week que nós estamos tendo essa semana aqui na Beta House. A gente vai falar com o Zé Renato Hopf. Eu vou até ver se ele está aqui, pedir uma licencinha. João Sati, nosso amigo de segunda-feira. Tudo bem, João? Vamos ver aqui se o Zé Renato entrou. Segundinho. Ainda não, deve estar entrando. Deve estar entrando. Aqui. Olá, Zé, como é que vai? Tudo bem? Zé, só solicitar para te entrar que daí a gente já vai aparecer ao vivo aqui e vamos poder conversar. Senão eu te chamo aqui, vamos lá. Aqui. Maravilha, muito bem-vindo a todos. Olá, Doris. Roberto Branchi, meu guru. Sérgio Beck, meu pai, olha só. Fala, Zé. Pô, vim em tua homenagem aqui, ó, xadrez, que eu sei que tu é o cara da campeonato de xadrez. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uhum. E aí? Tudo legal. Vou deixar. Uhum. Trouxe um. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Zé? Reserva aqui. Maravilha. Então, tava te apresentando para o pessoal. O Zé é primeiro um grande amigo, né? Um cara que eu tenho o maior prazer de conviver, de jogar um tênisinho de vez em quando. Aí o prazer ele é até limitado, porque o Zé é competitivo, bota uma pressão desgraçada no jogo. Mas, enfim, o Zé foi o fundador da GetNet, uma empresa que quebrou um duopólio, né, de Redcard e Cielo, quando existia, enfim, praticamente 2 players no mercado enorme do Brasil. Depois fez uma venda para o Banco Santander. Quando podia ir para a rede, para a Bahia, e ficar tranquilo, resolveu entrar num novo desafio, que é a Forol, que hoje é um hub de empresas de tecnologia, né? E está atuando com uma série de frentes para ajudar negócios e empresários a se transformarem, inclusive via Endeavor. Então, Zé, super obrigado por estar aqui hoje no último capítulo do nosso Transformation Week, que começou segunda-feira. Super bem-vindo e muito boa noite. Pô, obrigado pelo convite. Boa noite aí, Felipe. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Sempre bom Maravilha. aí estar conversando contigo, cara. Sempre bom bater esse papo aí. Acho que o que tu tá fazendo aí pelo empreendedorismo gaúcho, o empreendedorismo brasileiro, acho que é muito legal. E tudo que a gente puder fazer para a gente poder dividir aí, compartilhar as vivências da gente, é sempre legal para a gente poder estar ajudando os demais aí a enfrentar essa batalha, que agora ainda ficou mais difícil ainda, né? Estamos vivendo momentos bem complexos, bem difíceis, né? E um momento que eu costumo dizer que é um momento de aprendizado, né? Então, vamos lá, vamos bater uma bola aí, né? E ver o que a gente pode ajudar, né? Tem uma brincadeira que um amigo meu fez esses dias que diz o seguinte: se você não está confuso, é porque está mal informado. Então, a gente vive um momento que não, eu tenho certeza, opa, cara, tu deve estar mal informado, porque a gente vive momentos que são bem complicados mesmo, e eu acho que sempre ouvir, escutar e conversar é bacana, né? E eu gosto de fazer isso aí, eu gosto de estar conversando, estar batendo papo, e bater esse papo contigo sempre é um bate-bola bem legal mesmo, bem bacana. Vamos lá, bora. Que bom, Zé, super agradeço.
E de fato, né? Empreender é um esporte para poucos. Empreender no Brasil é um esporte para pouquíssimos. E empreender no Brasil, diante de um cenário de tanta mudança, como a gente vinha recentemente preocupado com nova economia, com uma série de modelos de negócio sendo discutidos, e agora a gente tem um vírus que muda completamente a forma das pessoas agirem, que gera uma transformação no mercado. Então, é super importante a gente ter pessoas de diversos setores, de diversas áreas da economia contribuindo para ajudar o empresariado, os empreendedores a passarem por dessa de uma forma mais forte. Mas antes da gente chegar nesse ponto, até para o pessoal entender o teu background, conta um pouquinho a tua história, né? Tu viestes do Banrisul, colégio, aliás, Olha, colégio militar, né? Filho de alemão e colégio militar. Como é que funciona isso, Zé? Felipe, a gente já se conhece, né? Intimidade, né? Assim, eu acho que rapidamente, assim, eu acho que é legal a gente só fazer uma introdução, mas rapidamente a gente poder abordar uma coisa mais atual, né? Mas eu acho que aquilo que é atual, hoje, para mim, o passado me ajuda muito a ter a enxergar de maneira diferente momentos de crise, né? Eu costumo dizer que momentos complexos, às vezes, eu até funciono melhor. E isso tem muito a ver com que eu sempre procurei na minha vida aprender com os outros, né? Me cercar de pessoas, muitas vezes as pessoas perguntam, pô, Zé, por que de repente tu faz tanta mentoria pela Endeavor? Eu disse, cara, é um aprendizado, é uma troca, eu converso, eu aprendo, a gente tem que ser um pouco, sabe, essa troca é um troço bacana. E desde pequeno, desde moleque, assim, desde criança, algumas coisas me acompanharam na minha vida, né? Primeiro, sempre pensar que trabalhar em equipe é melhor, colaborar é melhor, né? E também entender que o trabalho é algo muito importante, né? Como eu falo, né? Eu sou filho de militar e neto de alemão, né? Não sou filho. Bem que meu pai tá mais para alemão do que para militar, né? Um pouco dos dois juntos. Então, mas o bacana é que essa cultura alemã, né? Ela é uma cultura que a gauchada aqui tem muito descendente, né? Alemão, italiano, português. A conexão forte portuguesa aqui em Porto Alegre, mas a conexão alemã e italiana, elas trouxeram um ingrediente para a nossa terra aqui do trabalho, né? O imigrante que veio para cá, ele veio para buscar oportunidades que estavam difíceis lá na Europa. Então, essa característica de um trabalho, de dedicação e de que trabalho é uma coisa muito importante na vida da pessoa, é uma coisa que eu tenho na minha característica, né? Eu sempre encarei o trabalho como uma coisa prazerosa, né? Claro, às vezes nem tanto, às vezes a gente tem momentos muito difíceis, mas para mim é uma coisa que me faz feliz, assim, que principalmente esse processo de poder ajudar a realizar coisas que possam efetivamente ajudar com que a empresa no qual a gente trabalha ou os negócios no qual a gente lidera, que eles possam realmente ser negócios que possam marcar nossa sociedade e possam trazer benefícios para isso. Então, isso me acompanhou desde os meus primeiras jornadas, né? Eu quis trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar antes dos 18 anos, 16 para 17 anos já comecei a trabalhar. Procurei estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. Fiz administração, análise de sistemas, fiz especialização em telecomunicações, especializações em várias áreas, vários cursos, MBA em gestão empresarial, mas sempre procurando entender que a questão da atualização é permanente e importante, e hoje em dia, cada vez mais, com tanta disponibilidade de acesso, podcasts, lives, isso aí passou a ser um processo em que a gente começa a ter uma informação muito mais atual, né? Então, eu gosto de livros, gosto de processo, mas isso sempre me acompanha na minha jornada. Mas voltando ali ao início, Banrisul foi a primeira escola, né? Eu gosto de dizer assim que eu poderia citar pelo menos uns 30, 40, 50 nomes de pessoas que eu tenho um carinho enorme e que conviveram comigo e que até hoje são amigos, pessoas com que eu aprendi, com pessoas que eu pude conviver. E essas pessoas sempre me trouxeram um aprendizado, né? De poder estar convivendo junto com eles. Posso dizer que eu empreendi dentro do Banrisul, porque eu sempre era uma pessoa que provocava mudanças, né? Sempre queria sempre queria poder ver o que eu podia ajudar o banco a ele poder ser competitivo, e sempre me deram muitas oportunidades, né? As minhas lideranças que tiveram lá e as pessoas que construíram junto comigo foram pessoas que me deram grandes oportunidades, mas eu, ao longo dessa carreira no banco, chegou um determinado momento em que eu queria
queria um desafio em que eu pudesse liderar um negócio, né? Algo que eu pudesse ter mais autonomia, no sentido de poder ter uma autonomia sobre o próprio negócio em si, né? E aí conheci duas famílias empreendedoras, investidoras, e que tinham empresários de sucesso, né? A família Corrêa e a família Stumpf, que me oportunizaram a oportunidade de empreender a GetNet. A gente começou a GetNet do zero, como é considerada a primeira fintech brasileira, né? Porque ter sido a primeira empresa em plataformas de tecnologia que promoveu com tecnologia, uma disruptura no modelo de negócio do mercado, importante, né? Que foi a Aliás, abertura... só Fala. fazendo um parênteses para mim, uma vez tu deu a melhor descrição de quem é o Ernesto Corrêa. Ele não é um cara low profile, ele é um cara no profile, né? Ele é muito... Ele é uma... ele é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, foi uma pessoa que me ensinou muito, né? Me desafiando, me dando muita autonomia, mas ao mesmo tempo me desafiando em muitas coisas, né? E uma pessoa com muitos ensinamentos, né? Mas eu tenho um respeito enorme por ele, e até por esse respeito eu também acabo falo só um pouquinho dele, mas não falo muito para justamente procurar respeitar essa, né? E os próprios filhos que conviveram com dele, os filhos do Guilherme, pessoas fantásticas também que participaram dessa construção conjunta da GetNet. E na medida no final do processo, antes da venda da Get, já estavam muito presentes, né? Tanto o Ricardo quanto o Haroldo. Então, pessoas que foram muito importantes, né? E atuantes, ativas na estratégia do negócio e que puderam, junto comigo e outras lideranças importantes na empresa, a gente pôde realmente fazer esse case que foi a GetNet, que foi um case de muitos desafios, né? De momentos, a gente viveu crises, né? Eu vivi crise na época do Banrisul também, né? Os planos econômicos, né? O pessoal olha, crises econômicas horríveis, inflações absurdas, inimagináveis para quem é mais jovem hoje, né? Então, o Brasil tem essa sazonalidade, né? Esperamos que aos poucos essas sazonalidades diminuam e que a gente passe logo por essa crise, saúde, econômica e política, mas essas crises passam, né? Então, o que tem que ter é serenidade, não entrar em pânico e tentar enfrentar. Enfrentei isso na época de Banrisul, o Banrisul enfrentou isso bem, vi isso de perto, vivi na GetNet situações bem difíceis, da crise de 2008. Muita gente conhece a GetNet pela questão de abrir o mercado de cartões, né? Que o mercado de cartões brasileiro era fechado, era um duopólio, Mastercard, Redcard com Mastercard, VisaNet com Visa, né? E eu, quando vi esse mercado, eu sempre vi o seguinte, pô, esse é um mercado de oportunidades, porque é um mercado gigante, em que tem um duopólio, então é um espaço que se alguém entrar e competir, vai poder entrar no mercado gigante. E a gente negociou muito bem, conseguimos negociar uma parceria estratégica fantástica com o Banco Santander, e através dessa parceria estratégica a gente conseguiu abrir o mercado de cartões em 2010, né? Pouca gente sabe que antes disso a GetNet foi responsável pela recarga de telefonia do Brasil ser eletrônica, né? Ser digital. Na época os cartões eram físicos, em 2013 a gente conseguiu convencer as teles a migrarem para eletrônico, digital, pelo menos imprimir, depois de entrar direto nos celulares, né? E isso foi o que foi o movimento precursor para a gente poder criar uma rede para poder conseguir a negociação com o Santander, para conseguir fechar com o Santander e abrir o mercado. Só que essa rede é uma rede que Mas, movimentava ô mais... Zé, Pode falar, eu vou pode falar. ter que te interromper para contar um Vai lá. capítulo dessa história que eu acho fantástico, porque hoje está todo mundo falando de transformação digital, vocês trabalham com transformação digital na GetNet, etc. Ah. Desculpa, na Forol, mas na GetNet, quer dizer, antes a pessoa ia lá e tinha que comprar um cartãozinho para raspar esse cartãozinho para encher de crédito o seu celular pré-pago. O que a GetNet fez? Colocou esse código dentro de um sistema que a pessoa conseguia tipo fazer o acesso a esse código sem precisar raspar o cartão. Em verdade a gente raspou os cartões para poder mostrar, raspamos os cartões porque as teles que não estavam preparadas para poder fazer a integração, a gente raspou os cartões para mostrar e levamos um POS, uma maquininha, e fomos na tela mostrando que olha como é que funciona, porque cartão físico era um problema, né? Assalto, falta de estoque. Foi o MVP, A pessoa que me convenceu a raspar esse cartão chama-se Manuel, né? Manu. Tá hoje conosco, um cara que é grande amigo, um excelente profissional, um excelente empreendedor e está liderando vários negócios aí. A gente tem vários negócios hoje da Forol, foi ele que foi o cara que estruturou e desenvolveu. Então é complicado ficar citando nomes, que eu teria que citar tantos nomes de pessoas, né? Eu teria que citar aqui
tanto a família Corrêa quanto o Stumpf, quanto o Christian lá na época de GetNet, o próprio Ricardo Galho, que é o meu sócio estruturador, né, da Forol, Evelise, tem tantas pessoas que hoje fazem parte, Versione, Gornati, Diego, agora eu enferrei, vou ter que falar todo mundo, Jorge. Então tem tantas pessoas que fazem parte da Forol atual que também fizeram parte desse sonho grande, né, de fazer a GetNet, né? A GetNet viveu muitas dificuldades, mas então é o que eu digo pessoal, gente, assim, é difícil enfrentar, mas com muita gente junto, a gente consegue enfrentar. A gente tem que trabalhar com pessoas que peguem junto em momentos de crise. Momentos de crise são sempre difíceis. Então, como é que a gente vai gerenciar esses processos, né? Mas, fechando o capítulo GetNet, eu acho que o capítulo Forol foi um desafio que sempre me perseguiu, que eu sempre olhava esse mundo digital e via essa transformação, e eu queria entender e poder participar de maneira mais ativa nesse mundo, né? Desde o início, mesmo lá no Banrisul, eu tentei botar o Mobile Bank, imagina, 90 e poucos, eu olhava eu dizia, pô, esse celular, esse negócio vai revolucionar o mundo, né? E eu olhava e ficava, sabe, eu queria fazer alguma coisa que pudesse fazer algo nesse sentido, e eu sempre persegui essa questão, né? Eu sou um cara bem resiliente, né? Que nem eu sempre brinco, né, com a turma, né? Meio teimoso, né? Meio resiliente, né? Tem aquela brincadeira que eu sempre falo, né? Que quando dá certo, o cara é resiliente, né? Quando dá errado, o cara é teimoso, né? Então, mas então eu procuro ser mais resiliente do que teimoso, né? E aí eu escuto mais as pessoas para tentar ser mais resiliente do que teimoso, né? Mas assim, o começo da Forol foi interessante, foi bacana, porque a gente logo depois da venda da Get, pós feito a passagem de bastão para o Santander, eu procurei entender qual era a dinâmica que nós estávamos vivendo na sociedade, né? O que era assim, em 2014, 2015, ali, março de 2015, fui para os Estados Unidos, fiquei algumas semanas lá na Costa Oeste, fui na Costa Leste, fui entender como é que era a dinâmica dos fundos, qual era a dinâmica, por que um fundo private equity, um fundo de venture capital investia, qual era a dinâmica desses caras, e eu queria entender qual era a sacada que esses caras tinham tido dessas grandes empresas, big techs, né? Airbnb, Netflix, esses caras, o que esses caras tinham de sacada, né? E aí me dei conta, comecei a perceber que todos eles tiveram que desenvolver sua própria plataforma digital. Que nenhum deles tinha conseguido contratar alguma coisa para o seu negócio. E percebi que a grande sacada desses caras foi entender melhor a dinâmica dessa nova sociedade digital. Então, eles entenderam que a sociedade digital ela tinha como base o conhecimento, a lógica do data-driven, uma lógica de marketplace e uma lógica de menos fricção, em especial no pagamento. Então, existia um tripé, assim, alguns pilares que eram comuns a todos. Quando tu percebe assim, olha, o Netflix ele quer te oferecer uma coisa personalizada, one-to-one, dentro de um marketplace de filmes, né? Isso é a mesma coisa para o Uber. Eu quero te oferecer te tratar bem, te tratar de maneira personalizada e quero te oferecer, entendendo a tua geolocalização, né? Eu brinco, né? A geolocalização, ela não é ela faz com que os bancos de dados virem banco de fatos, né? Então, é um troço que é uma mudança na lógica. Então, eu percebi que todos esses caras tinham uma lógica de data-driven, de marketplace e de fintech, né? de fricção baixa, um onboarding facilitado. Então, existia uma tese aqui. E como era para tudo, daí veio o nome Forol. O nome Forol veio porque a gente percebeu que essa lógica de plataforma, ela valia para todos os negócios. E eu vi que para a economia real ter capacidade de brigar com as big techs, ela precisava de uma plataforma para poder escalar seu negócio. E daí veio a base da ideia da formação e criação da Forol, que foi de criar uma plataforma para ajudar a economia real a fazer a transformação digital. Então, essa lógica essa dinâmica de entender... Pode falar, fala. Vai lá, Felipe. Tá, não, essa lógica é super interessante, né? A lógica de tirar o ato do pagamento. Quer dizer, hoje eu saio do Uber sem pagar. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí do Uber sem pagar, parecia que eu tinha deixado a carteira lá, faltava um ato, né? Eu pego uma bike dessas dockless, né? Como a gente tem a OFA, Mobike, etc. na China, e aqui tem algumas outras companhias que operam, tipo essas do Itaú.
E tu larga no meio da rua e daqui a pouco debita no teu cartão de crédito. Ou antes eu alugava um filme, eu tinha que pagar para alugar um filme e hoje já debita no meu cartão. Quer dizer, Sim, tirar a fricção é uma jogada que pode ser implementada em vários mercados qualquer negócio. Em qualquer tradicionais que negócio. ainda Qualquer têm o negócio. hábito do pagamento. Essa é uma baita Perfeito. dica. Mas, Essa é uma baita dica. assim, Já então, valeu a live. é, mas esse é o principal ponto, né? Às vezes o pessoal pensa, mas qual é a sacada? A sacada é a sacada. Mas como é que é a sacada? A sacada é tu observar alguma carência numa atividade importante que não é atendida pelos porque existe um vício de paisagem na tecnologia. Em geral, o pessoal que quando implementa a tecnologia ou quando tem muita gente trabalhando num negócio, o pessoal não consegue ver as pequenas sacadas que podem ser grandes oportunidades. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, pô, Zé, mas esse mercado está saturado. Isso, opa, um mercado grande, quando ele está saturado, é porque tem muitos players. Então, eu sempre penso o seguinte, se tu pegar a borda desse mercado, tu consegue pegar oportunidades. Porque naquela borda tem um volume enorme de borda que tu pode trabalhar, entendeu? Então, assim a gente vê que tem grandes mercados. Então, e o tema da fricção, ela vale para um zilhão de coisas. Tem um monte de fricções, um zilhão de coisas em agricultura, em saúde, em um monte de coisas, né? Educação. Educação, tudo. Educação nossa é Neandertal, né, gente? A educação nossa é a mesma de séculos atrás. Então, existe um conjunto de oportunidades infinitas nesse processo. Então, agora, observa que todos eles têm esses três pilares. Então, a sacada da Farol foi isso. A gente criou a Farol Tecnologia inicialmente, depois a gente percebeu que ficou grande demais esse processo, e separamos esses três pilares em três empresas. Então, hoje, aquela antiga Farol Tecnologia virou a Iris, a FI, né, e a DX, né? Cada uma com um sócio líder, cada um com o pessoal liderando esse negócio, construindo esse negócio. Então, a gente tem lá o Google liderando a DX, tem o Gonat liderando a Iris, o Versione liderando a FI, né? Eu e o Ricardo atuando em todo para esse processo. Depois a gente foi construindo empresas ao longo desses pilares que tem a ver com a nossa tese, que é ter plataformas de negócios digitais ligadas à jornada diária das pessoas, né? Então, essas plataformas ajudam a transformação digital de grandes empresas, onde a gente tem grandes grupos econômicos, clientes nossos, sempre ajudando o pessoal com co-construção a que eles possam transformar o seu negócio com essa plataforma para que eles possam endereçar. Então, provavelmente, quem está assistindo a live, provavelmente todos eles devem ter usado alguma coisa da Farol nos últimos 30 dias sem perceber que a Farol estava por trás, né? Porque a gente está na transformação digital de grandes negócios e em que quem aparece são os nossos clientes, né? Porque isso que é a pegada, né? E aí a gente tem as empresas, né? Que tem a ver com jornada diária. Então a gente foi se associando com grandes parceiros. A gente fechou uma parceria fantástica no momento com a Opus para que a gente juntasse forças e Opus com todo o domínio de conhecimento e entretenimento, juntou com a nossa plataforma, a gente criou uma plataforma específica do setor de entretenimento que é o RU. Aí a gente foi lá, daqui a pouco a gente viu que tinha uma necessidade importante de mercado de profissionais liberais. A gente fomos procurados por um empreendedor muito bacana, ali o Paulo, o Osso, o pessoal, e a Pling agora se juntou ao nosso processo. Aí a gente, na área de esportes, a gente teve que ter uma demanda da Globo, a Globo investia muito pesado em futebol, e os times de futebol tinham uma demanda conosco. Daqui a pouco a gente começou a fazer parceria com conteúdo com a Globo, conseguimos fazer uma parceria com o esporte, começamos a desenvolver a Ground para poder atuar, e hoje a gente atende 14 clubes de futebol brasileiro, desde os nossos Inter e Grêmio aqui, o nosso Grenal aqui no Sul, né? Tem que cuidar qual é a ordem que diz, porque, né? E aí, o Corinthians e Flamengo e todo o Brasil, né? E aí então, assim, tem vários negócios que a gente foi desenvolvendo. Tem o Shareit, né? Que, com o sócio nosso lá, o Diego Fabres, e a turma bacana que toca um negócio que está revolucionando esse mercado de gastronomia, lançando recentemente o Wine Locals para tentar retomar o turismo como retomada com esse processo de fazer essa retomada do turismo, né? E nós temos mais recentemente... O Diego, inclusive, que é sócio do Destemperados, me confidenciou um dia que ele abriu o Shareit porque não aguentava mais responder o WhatsApp de onde jantar hoje. Ele falou assim, cara, vamos criar uma tecnologia para o Zé parar de me perguntar aqui, né? O Zé queria saber de vinho, de onde jantar toda noite. Pô, vamos criar uma inteligência artificial para responder o Zé. Eu tenho um carinho enorme pelo pessoal, todos os temperados ali, pelo Diogo, pela Lela e pelo Diego, e no final acabamos que com o Diego nós vamos fazer um outro processo, mas com todo o carinho enorme que eu tenho pelo Diogo, pela Lela. E o Diego foi um parceiro, um amigo, né, que
que está conduzindo um processo junto com uma galera muito bacana, Matheus, ali, Keller. Então, o pessoal cuidando do quê? Cuidando de transformar a experiência. Hoje nós temos um problema muito grande de dificuldade. A gente recebe uma promoção toda hora, mas não existe essa personalização. Então, não existe um mapa comportamental. Então, a gente está, ao mesmo tempo, no Charity, criando esse conceito de curadoria para um processo de transformação digital e, ao mesmo tempo, desenvolvendo negócios como o Wine Locals, que foi recém-lançado para poder mobilizar o turismo pelo enoturismo. Onde o Rio Grande do Sul, aqui, com a matriz, 85% da produção nacional, e não é só Serra, né? Temos a campanha também. Então, a gente está numa parceria aí com mais de 10 grandes vinícolas do estado, fazendo um trabalho muito legal para ajudá-los nessa retomada. Também aqui tem porque a parte do turismo é importante para as vinícolas. O pessoal pensa que só o consumo ajuda. Eu tenho feito a minha parte, tenho contribuído pelo consumo de vinho gaúcho de maneira mais intensiva na quarentena, né? Mas assim como vários aí, eu sei que também. Então, eu poderia citar aqui pelo menos uns 20 tipos de vinhos gaúchos aqui que eu adoro, admiro e faço campanha por eles para a gente poder fazer, né? Então, eu Aliás, acho assim, deixa eu ver se eu não... Eu acho que tem uma turma aqui e não tem como a gente falar sem super agradecer alguns parceiros que eu tô vendo entrando. Também não vou conseguir citar o nome de todo mundo, que nem as pessoas que fizeram parte da trajetória, mas Lise Abreu, Fê Ludwig, Francisco Milagres, Leco Luzardo, Ju Fija, Pedro Calanzan, Gelson Conte, Ricardo Galho. E aí eu tô vendo uma lista enorme de pessoas que estão nos acompanhando, mandando coração para ti, dizendo grande Zeca, coraçãozinho, olhos com coração. Porque essa jornada realmente, cara, olha só, pessoal, vou fazer um break aqui, vamos parar e realizar. O cara era um puta executivo no Banrisul e disse assim: tive uma sacada, tem um mercado, tem um duopólio acontecendo, vamos lá e vamos brigar contra esses gigantes. Vende uma tese para um dos maiores investidores, empresários, um dos caras mais ricos do Brasil, que é o Ernesto Corrêa, ok? Paramos de falar dele. Cria GetNet, que é um negócio que começa raspando cartões de telefonia para botar na maquininha. E depois esse negócio ele vira gigante, é vendido para o Santander. Hoje é um business que tem valuation de mais de 10 ou 20 bilhões de reais, se eu não me engano, né, Zé? Hoje 16 bilhões. 16 bilhões de reais. Daí, pô, em vez de ir para a praia, não, vamos empreender de novo. Lança uma empresa que tinha uma ideia de, entre aspas, um for all, fazer tudo, muito ligado talvez ao conceito do WeChat na China, né? Percebe que é um projeto monstro, remodela o seu modelo de negócio e diz: ao invés de eu abraçar tudo, eu vou ter grandes caras gerenciando os principais pilares, que é onde a tecnologia vai ajudar as pessoas no seu dia a dia. E aí a gente tem uma série de pilares dentro de verticais, que são negócios diferentes, que tu acelera dentro de um hub privado de inovação e que está por trás de uma porrada de serviços que a gente utiliza todos os dias sem nem saber que é a Farol, que tem ali o meio de pagamento, a tiqueteira, a sugestão do restaurante, do vinho, etc, etc, etc. E, inclusive, promovendo a melhoria, por exemplo, de mercados como o próprio vinho, ajudando as pessoas nesse relacionamento com o seu clube, que antes era uma coisa meio distante. Hoje, todos os aplicativos de clubes da Série A brasileira foram feitos pela Farol, por exemplo. Então, todo mundo tem aplicativo do Inter e do Grêmio está lá. Hoje 14 clubes, né? E aqui em especial isso se deu muito também pela parceria local aqui, né? Seja parceria com o Beto Carvalho, né? Com o Zanck, com a Model, com o próprio Marcelo Medeiros, com sabe, os nossos parceiros locais aqui, né? Então, o Chaves Barcelos, eu tenho que cuidar porque eu começo a falar, daqui a pouco eu vou esquecer de falar alguém. Então, pessoas que foram... de casamento, é um perigo começar, você esquece alguém. Não, eu tenho essa preocupação, sabe? O pessoal diz: pô, Zé, mas... Olha, gente, assim, eu procuro conhecer o nome de todo mundo da Farol. E se um dia eu esqueço, e passa alguém eu esqueço, ou se eu troco o nome, fica uma vergonha. E mais de 300 pessoas, umas 300 pessoas ali ao todo, mais ou menos. E eu digo o seguinte,
Eu tenho quase todos de cor. Assim, de vez em quando eu esqueço para decorar, mas quase todos, entendeu? Porque eu acho que assim é uma questão de respeito, né, e carinho pelas pessoas, né? A gente é impactado, se as pessoas fazem parte da tua vida, essas pessoas precisam ser lembradas, elas precisam ser respeitadas. E se as pessoas realmente estão no teu dia a dia, porque qual o item mais caro da vida das pessoas? O tempo da gente, né? Não tem coisa mais cara que isso, né? Então, se as pessoas estão contigo, se as pessoas estão construindo algo contigo, se as pessoas marcaram a tua vida, construindo algo contigo, é isso que é o item mais valioso dentro de uma relação. Então, a gente tem que respeitar isso, e tem que admirar e ter um carinho enorme por essas questões, tá? Eu não Então... posso deixar, Zé, de te agradecer, tá? Em meu nome, em nome do meu time, do nosso time, né? Porque o time não é meu, é a empresa. E todas as pessoas que, de certa forma, são impactadas pela Beta House, porque quando a Beta House era um bichinho da goiaba lá e a gente estava iniciando esse sonho, uma vez eu liguei para ti e disse assim, Zé, tu não me conhece, eu sou o Felipe, essa é a história, é isso que eu quero fazer e tudo mais, e tu traz essa turma aqui para Foró e vamos movimentar. Eu tenho certeza que a Beta House é o que é hoje, muito pela tua inquietude de olhar para o projeto, de olhar a gente querendo empreender, de nos abraçar. E com certeza, depois que tu nos abriu porta, o nível, a velocidade da andada da Beta House, ela foi outra. Então eu tenho uma satisfação enorme de te ter como amigo e um dos pioneiros, um dos embaixadores do que é Beta House hoje. Então aqui, ó, Zé, em meu nome, em nome de todo o time, da Fê, do Bé, da Clá, da Gé, aqui, ó, super obrigado. Não, olha, assim, eu acho que todas as pessoas que trabalham para fazer o bem, a gente tem que poder apoiar para poder transmitir. Eu acho que vocês fazem algo muito bacana, que é transmitir conhecimento, né? E não tem coisa mais importante do que a gente poder dividir. E hoje em dia o conhecimento cada vez mais ele é mais rápido. Então, tu poder dividir experiências é uma forma de aprendizado também. Sem esquecer, pelo amor de Deus, a questão da gente ler livros, né? Porque livro é uma estruturação de um pensamento e às vezes a gente precisa de um pouco de pensamento estruturado, né? Para poder dar gerar uma certa referência para a gente poder organizar as ideias, né? Mas eu acho que um pouco dos dois, um pouco de vivência, um pouco a experiência das pessoas junto com os livros ajudam a gente, na hora da execução, a gente poder ter mais processo, né? E vocês fazem isso de uma maneira muito legal, eu fico super feliz de poder estar sempre apoiando o trabalho de vocês, acho que vocês têm uma ponte, o sucesso de vocês é por esse esforço, e as coisas dão certo quando as pessoas têm determinação. Acho que se tem uma característica, eu brinco assim que o CV mais importante não é o currículo vitae, né? É o coeficiente de viração. Então, quando eu busco um profissional, eu tenho que ver qual é o nível de CV desse cara. Então, porque é o nível de empenho da pessoa, é o nível de empreendedorismo da pessoa. E vocês têm esse CV muito claro entre todos vocês, né? O Berto, tu, toda a equipe aí, são uma pessoa assim que se viram, né? Que vão atrás, têm perspicácia e buscam oportunidades. Daí as coisas boas acontecem, vão ter problemas, e aí, de acordo com o crescimento, vão ter problemas diferentes, mas eles vão aprimorando, né? Vão mudando o processo. Eu acabei não comentando, deixa eu puxar um assunto, Felipe, que logo depois que logo que a gente começou com a situação bem complexa, assim, lá em março, que todos passamos a viver uma situação bem difícil aqui no estado, no Brasil como um todo, né? Teve uma coisa muito importante que eu logo disse para a turma, que foi o seguinte, olha, primeiro a gente vai cuidar das pessoas, das nossas pessoas, mas a gente também, se o mundo precisa agora, nessa conexão do digital, a gente tem que fazer a nossa parte e cuidar também das demais pessoas, né? Então, como que a gente pode ajudar as demais pessoas, né? Então, logo no início, a gente se mobilizou e a gente fez um trabalho bacana, assim, a gente fez uma discussão legal ali entre todas as lideranças e eu e o Ricardo, a gente se preocupou, tipo, como é que nós vamos organizar essas questões? E a gente convocou e fez uma provocação e as pessoas se demonstraram de, olha, eu também quero ajudar. Então, saíram um monte de ideias, né? Desde a gente fazer o clássico, né, que é fazer organizações de doação, mas imagina, por exemplo, assim, a gente começou a estruturar uma Martech, né, nossa, que é a AIO, que é a nova empresa nesse nosso conjunto chamado Hub Ecosistema for All, e ali uns amigos, né, o próprio Fausto, o Manu, e o próprio Ricardo tá ajudando nessa questão, a gente começou a organizar coisas que pudessem trabalhar para ajudar a sociedade, e a gente daqui a pouco queria uma solução para entrega de cestas básicas. A gente, junto com a URU, junto com a AIO, a gente estruturou lá para poder, a gente já fez
acho que mais de 300 mil cestas básicas foram entregues com uma solução que é a pessoa em situação de risco recebe uma mensagem, essa mensagem a pessoa acessa um site só para confirmar qual é o local para ela poder resgatar uma cesta. O que a gente conseguiu com isso? O evento, que seria um show, na verdade, com a plataforma da Uhu que faz eventos, organizava para que, por geolocalização, a escola mais próxima e com menos perigo dela passar por uma comunidade que tivesse problema de facção. Então, mesmo que tivesse uma escola do lado dela aqui, a gente indicava para ela ir uma escola um pouquinho mais longe, mas que não cruzasse uma determinada facção. Então, a gente ajudou e olha, muitas pessoas pensam, mas e os celulares, Zé? Como é que funciona isso aí, Zé? Olha, 83% da população tinha celular com smartphone para poder gerar um QR Code para ir lá buscar. Então, a alegria da gente poder usar a tecnologia para efetivamente estar fazendo o bem foi uma coisa fantástica, emociona a gente. Cada vez que eu conto esse negócio e a gente pegou alguns depoimentos das pessoas, é um troço assim incrível, gente. Imagina as pessoas poderem receber uma cesta básica com dignidade, né? Então, sem aquela aglomeração, eu não estou falando só do problema da questão da contaminação. Eu falo da questão do respeito com a pessoa também. Porque botar a pessoa num desespero, numa fila imensa, a pessoa já está em situação de risco, expõe ela à situação de saúde, mas expõe a pessoa numa situação de degradação, quer dizer. Então, se tu pode efetivamente conseguir trabalhar a tecnologia, eu acho que a tecnologia, a gente tem essa obrigação. Eu sempre digo pro pessoal que todas as empresas do nosso hub têm sempre uma obrigação social. Claro, nós somos empresa, a gente tem que dar lucro, óbvio, né? Até as ONGs também têm que se viabilizar, né? Mas a gente tem sempre que conseguir equilibrar esse processo de ter sempre uma preocupação de que eu tenho que gerar riqueza, mas eu tenho que gerar também riqueza social, né? Então, eu acho que isso... E tem que ser verdadeiro, tá, Felipe? Porque eu acho que tem muita gente... Eu costumo não falar isso em live nenhuma, eu costumo não falar isso nas coisas, mas eu acho que esse momento exige que a gente fale isso, sabe? Porque eu tenho uma coisa de... Eu não gosto muito de quando as pessoas fazem aqueles... Desculpa o termo, mas eu vou ter que usar aqueles corona influencers, sabe? Desculpa usar um termo que é pejorativo aqui nesse momento, eu não quero... Daqui a pouco até esquece que eu falei. Esquece que eu falei porque eu estou buscando uma agenda positiva, eu acho que vai vir uma crítica e não é uma agenda positiva, tá? Então esquece que eu falei. Mas é que eu acho que a gente tem que fazer a coisa quando ela é real, quando ela é verdadeira, e ela tem que fazer porque tem que ser do coração, entendeu? Isso tem que ser verdadeiro, sabe? Então... Eu acho que isso tem que ser uma coisa que as pessoas venham para... Vai lá. Não, pode ir. Perfeito. Mas eu acho legal, eu acho legal a gente falar isso, porque a gente tem que ter uma agenda, sabe? E quem tem condição financeira tem que ajudar os outros, e sem só aquela coisa, o que eu ajudei, não é só ficar em casa, né? É fazer alguma coisa efetiva, tu entendeu? É claro que com respeitar, a gente tem que proteger os idosos, a gente tem que cuidar dos protocolos, a gente tem que fazer a coisa certa. A coisa certa o que é? É a coisa certa. Zé, tu sabe a coisa certa? Não sei. O que eu faço? Eu estou aprendendo. Então, uma coisa que a gente conversa muito, né? Então, por exemplo, a Eve, nosso RH e amiga ali, né? Ela sempre me questiona assim, uma provocação para o aprender, né? Então, a gente tem que ter essa pegada de tentar aprender para esse momento. O que nós vamos aprender nesse momento? Aprender a escutar e tentar entender como é que vai ser esse novo mundo, o que vai mudar nas pessoas, o que vai mudar nas empresas, na forma de trabalho, na forma de tudo, e o que isso vai impactar o nosso negócio, o que vai impactar nas relações humanas. Isso tudo tem a ver. Cada vez mais tudo tem a ver, né? Então no passado... Vai lá. Então, eu emendei aqui um monte, vamos lá, vai lá. Não, então eu vou aproveitar só porque tem algumas pessoas que estão ali dando uns abanos. Carlos Souto, né? O Caco, CEO do Souto Correia, está aí nos assistindo, te mandou um alô. O Beto Sirotes, que veio com uma pergunta, fala, Beto. que eu acho que a gente vai retomar, porque traz muito essa questão do que está mudando e como é que a gente vai interagir. Mas eu não queria deixar de falar de uma pessoa, que é o Miranda, que é uma pessoa que cuida da Casa do Menino Jesus de Praga. É uma instituição que é praticamente vizinha à Tecnopuc. Ela acolhe e trata crianças com lesões cerebrais severas e abandonadas pelas suas famílias. Nós da Beta House procuramos fazer uma série de movimentações para ajudá-los. Inclusive, já levamos times de executivos para, através de metodologias ágeis, buscar soluções para os principais desafios da Casa do Menino Jesus de Praga. Então, eles ainda não estão ainda com a nossa solução. Não, se eles ainda não estão com a solução, eu vou falar com eles. Eu falo com eles amanhã. Eu conheço bem o Pituco, tá? O Pituco, um grande amigo.
bem próximo da casa. Eu achei que eles já estavam, porque a gente a gente está apoiando mais de 100 instituições, estão com instituições de caridade no Brasil, desde o Médicos Sem Fronteira, a gente tem ajudado aqui o MIM, o Movimento pela Infância Menor, Pão dos Pobres, eu acho que já está. Eu achei que Minas de Praga já está, mas fica o tudo. Amanhã a gente já vai resolver esse assunto e amanhã a gente já vai entrar em contato com o Miranda e com o Pituco aí para a gente poder ver o que a gente pode fazer para ajudar. Tá? Que legal, A gente tem, super obrigado. a gente tem essa obrigação de poder ajudar as instituições e as nossas plataformas estão à disposição de qualquer instituição que precise de apoiar. A gente só procura fazer que sejam instituições formais, instituídas, com toda aquela questão. Tem um protocolo, né, que a gente tem que revisar. E Minas de Praga, pelo amor de Deus, a gente conhece bem a instituição, a gente é próximo aí e a gente vai dar uma olhadinha nesse assunto com toda certeza aí. Pode deixar com a gente aí isso aí, tá comigo já, tá? O que o Beto perguntou aí? O que ele botou? Cheguei até a me emocionar aqui, mas super obrigado. A gente conhece a fundo lá, a gente esteve lá várias vezes, a gente sabe... É um trabalho fantástico mesmo. É um trabalho fantástico e a gente sabe que a prefeitura está com dificuldade de repasse. Aliás, está tudo colapsando, né? Inclusive as questões de finanças, e aí as instituições estão com muita dificuldade, mais do que já tinham, né? Então, nos obriga a ter um trabalho mais forte aí de atenção e ver o que a gente pode fazer para ajudá-los, tá? Então, pode deixar que Obrigado, a Minas de Praga já vão dar uma olhada. E quem está olhando a live aí, pode entrar em contato comigo aí, pode ser no direct pelo Instagram ou pelo LinkedIn aí, ou por qualquer canal, a gente vai procurar retornar e vou procurar direcionar aí, centralizar o processo para encaminhar. Aí pode encaminhar pelo Forol também, tanto faz. Aí, por qualquer canal que entrar, a gente vai dar um jeito de responder e poder atuar. Tem um site da URU Doações, tá? Então depois tem um site de doações, que é o Projeto Soma, tá? Então esse projeto, ele congrega todos esses movimentos, tá? Então tem a equipe toda ali do Soma, tem a Rê, tem todo o pessoal ali, o Rafa Lemos, que é o líder aí o líder da nossa empresa, tá? Então pode ver com ele lá também. Eu acho que eu não tinha falado do Rafa, não sei se eu tinha falado do Rafa aqui, não sei se eu falei do Carlos Conrad e do Jonas, nossos sócios lá na Opus. Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Estou vendo uma lisinha aqui, não posso esquecer de falar de todo mundo. Sempre vai faltar. Nem vai faltar, né? Sempre mas o programa Soma, tá? Então dê uma olhada pelo programa Soma. Então ali no programa Soma, tu pode entrar, se a instituição não estiver, no próprio programa ali, no próprio site da URU do programa Soma, é só entrar ali que pode mandar um e-mail no programa. Ali o canal oficial dos nossos projetos de doação, tá? Doações. Então é só entrar ali. Eu acho que o Minas de Praga já está. Estou vendo aqui, o Thiago já me confirmou que parece que já está. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se está faltando então a gente impulsionar, fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Eu tinha a impressão que estava, tá? Mas o Thiago me confirmou aqui que estava. Eu vou dar uma olhadinha depois com carinho, a gente vai ver esse assunto aí, tá bom? Maravilha. Tô vendo tá, o site é URU, soma, soma.uru.com, tá? Então, é só entrar lá no site que vai tá todo o site do programa, tá? O Jesus, confirmaram aqui, Minas já está conosco mesmo, tá bom? Já está lá, a instituição já está conosco, tá bom? E aí, vou trazer a pergunta do Beto Sirotsky aqui. Vamos lá, Beto. Além de dizer que tu é uma referência no empreendedorismo, fez uma pergunta se você que muitas pessoas, se muitas pessoas migrarão dos grandes centros urbanos em busca de qualidade de vida, tu que consegue entender o mercado como poucos, esses movimentos sociais que acabam refletindo nas ações da empresa, qual é a tua visão aí sobre essa pergunta do Beto? Olha, toda razão, a gente já globalmente já é um movimento, né? A gente vê assim em Nova York, o pessoal está indo direto para todos os subúrbios, o pessoal já comentando o aumento do preço das casas, o pessoal quer buscar mais qualidade de vida, mais proximidade. Com o nosso pessoal, nossa própria turma, nossa galera da Forol, a gente tem feito pesquisas com o pessoal. Hoje, mais ou menos 50% da turma já está vendo com outros olhos, assim. Claro que existe um aspecto de coração, né, do contato físico. Acho que a questão da conexão emocional, da gente ter a pessoa próxima, ela é insubstituível, não se substitui isso. Uhum. Mas também a gente não pode deixar de ver que a dinâmica do processo de trabalho, a gente aprendeu forçadamente, ok, mas todos nós estamos aprendendo a trabalhar diferente e a gerar uma conexão diferente, né? Todo mundo deve ter passado por momentos bem confusos. As primeiras semanas da quarentena foram um horror, foram uma bagunça para todo mundo. Eu me adaptei bem. Adaptei bem nada, é mentira, é complicado, né? Porque
E até porque é o seguinte, né, gente? Na verdade, a gente está meio que num semi-aberto, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente está em home office, mas tá aquela coisa. Quem tem família, criança pequena, é uma complicação. Nem todo mundo tem a mesma estrutura. A estrutura de internet de casa, às vezes, não é ideal. A estrutura de mesa. Às vezes as pessoas não têm um escritório. Então, não dá para se basear. Cada um vive uma realidade. Então, a gente tem que entender que... Mas, anyway, de qualquer maneira, né? A mudança será muito profunda em muitos negócios, né? Então, e ao mesmo tempo em que as pessoas vão querer também a experiência, vai mudar muito mais o formato, de trabalho do que as pessoas não quererem ir para a rua. É um troço, parece um antagonismo que eu estou falando, mas as pessoas não vão querer ir para a rua para o trabalho. Mas as pessoas, a tendência é elas valorizarem mais. As pessoas, pô, mas o turismo vai ser afetado, mas eu digo a vocês, há uma expectativa de uma retomada absurda do turismo, que as pessoas vão passar a valorizar mais o turismo. Então, por mais que o turismo seja o mais impactado no momento, junto com o entretenimento, né? Mas a passagem aérea, mas o turismo local vai crescer, as pessoas vão querer viajar mais de carro, mais de moto. Então, tem toda uma dinâmica de reajuste nessa retomada, de novos fatores, novos vetores. Estar aberto, escutar isso é muito importante para saber o impacto nos seus negócios e para que a gente possa entender essa nova dinâmica. Então, vai acabar o turismo? Não, vai ser diferente. Vai acabar o ambiente de trabalho? Não, mas vai ser diferente. Então, vai acabar o shopping? Não, mas vai ser diferente. Vai acabar a venda, vai aumentar a venda online? Sim. Não vai acabar, vai aumentar e um monte, entendeu? Mas vai acabar a venda física? Não, mas vai ser diferente. Então, o quão diferente vai depender muito de cada setor, de cada economia e de qual grau de adaptação desses mercados. Mas o certo é que tem que haver uma adaptação. Isso eu garanto para vocês, isso eu não tenho dúvida, né? Então, maior ou menor grau, com maior aproveitamento disso como uma oportunidade, né? Se tu conseguir, se o teu negócio conseguir passar, porque a questão do caixa pega muito, né, gente? Porque quem tem um negócio pequeno, o microempreendedor, o informal, é muito complicada a situação dessas pessoas que imagina uma pessoa ter guardado toda a economia da vida, ter posto num negócio, numa franquia, e daqui a pouco não ter dinheiro para tocar. É muito complicada a situação também. Eu acho que assim, ó, a gente não tem que atacar ninguém, né? Por isso que eu fiz aquela correção naquele ponto que eu falei antes, que a gente não tem que atacar ninguém. A gente tem que ter uma agenda positiva, a gente tem que ter uma agenda de respeito. Se a pessoa está com medo de morrer, vamos ter respeito a essa pessoa que está com medo. Entendeu? Se a pessoa está com medo de perder o emprego, vamos ter respeito com isso. Se a pessoa está com medo de perder o negócio, vamos ter respeito com essa pessoa. Se o político não sabe como lidar, vamos ter respeito também com essa pessoa. Entendeu? Assim, ó, é claro que tem o ruim em tudo. Tem um mau empresário, tem um mau empregado, tem um mau político, tem um mau tudo. Agora a gente vai se basear pelo mal para criticar o bom? Não. Vamos ter uma agenda positiva, vamos ter uma agenda de entender cada um, vamos dialogar mais, vamos criticar menos, entendeu? Vamos aprender, vamos tentar ajudar, vamos tentar pressionar também para que as coisas se resolvam, né? Mas vamos ter uma agenda de diálogo, de construção, né? Eu acho que isso que é o processo. E não vamos sair criticando todo mundo, porque todo mundo erra. Todos nós erramos, né? Então, vamos procurar uma agenda de construção, uma agenda de união nacional, de uma união efetiva. Eu defendo, sim, que a gente tem por obrigação, em qualquer momento que a gente puder falar para mais pessoas, a gente tem uma obrigação de pedir para as pessoas que elas tenham uma agenda mais positiva. De a gente ter bom senso, da gente dialogar, da gente respeitar as pessoas, sabe? Porque não é com atrito, não é com acusação que a gente vai construir nada. Entendeu? Se tem problema agora, se nós temos um problema de racismo, a gente tem que enfrentar o racismo. Isso é um absurdo, uma estupidez, mas é com violência. Entendeu? Violência nunca serve para nada. Eu não gosto de radicalismo. Eu sou radical contra radicalismo, né? Eu acho assim, em todo extremo ele é ruim, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, como empresários, como seres humanos, como sociedade, a gente tem obrigações importantes para a gente ter atitudes que sejam de construção, né? De escutar as pessoas, mas e isso não tem que também nos impedir de sermos audaciosos no sentido de tentar fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu acho que a gente não tem que não ter a opinião, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter a sua opinião, e a gente tem que poder defender a sua opinião, mas a gente tem que defender a sua opinião sem agredir o outro.
né? Para que a gente possa ser escutado. Perfeito. Ele também está aberto a escutar, né? Porque é complicado essa questão, né? Então, desculpa estar pegando esse ponto aqui, Felipe, mas eu acho que como empreendedor, né? Como ser humano, eu acho que a gente tem que buscar ter uma agenda de positiva, de aprendizado, de escutar, né? Tentar entender como é que vai se afetar os nossos negócios, como é que vai afetar a dinâmica, respeitar as pessoas, né, que perderam um ente querido pela doença, pelo Covid, que perderam o seu negócio com esse processo, o pobre, que é o mais necessitado. A gente tem que voltar logo, tem que voltar por quê? Porque o pobre é o que mais sofre, né? Então, seja porque tem menos saúde, menos espaço na saúde também, seja porque... Mas se não tiver espaço na saúde, a gente tem que respeitar. Então, é complexo, é difícil. E é só E Zé, com um diálogo que a gente vai resolver essas questões. tem uma questão, o Beto Sirotsky também está super interagindo aqui. Aliás, Beto, seria um super prazer te ter conosco também. Então, já que a gente legal. já está fazendo movimentações ao vivo, Beto, tu tá convocadaço. Vai ser um o Beto numa prazer, live aqui, um bate-bola, ia ser legal também. Aí, pô, o Beto cheio de insights aí, um cara super mega conectado. É isso aí. Tenista, aí o cara, esse aí... De primeira também. Mas né? esse joga muito, esse não é para nossa bolinha, Zé. Esse não é para nossa bolinha. Mas vamos lá, olha, o Thiago olha botou ali, ó, soma.ru.com ali. O Thiago botou ali o site ali, soma.ru.com. Eu até já fixei ali. Para o pessoal entrar. O Marcelo Campani, nosso estrategista digital, sempre um grande abraço para ele. Mas é muito interessante isso que a gente estava falando. Há 3, 4 anos atrás, a Universidade de Harvard estava fazendo um redesenho do seu programa. Todo mundo sabe que o programa de ensino de Harvard é baseado em estudo de casos, né, em cases. E o principal, eles elegeram qual é o principal estudo de caso da história de Harvard. E o principal estudo de caso da história de Harvard é que normalmente as empresas ou os empresários têm 20% das informações para tomar uma decisão do que consta, por exemplo, num estudo de Harvard, num estudo de caso de Harvard. Ou seja, aquilo lá que o cara recebe 8 páginas para analisar os dados, para discutir depois na aula qual é a decisão que tem tomada, a vida real é que o empresário ele tem 20% dos dados do que aparece no estudo de caso de Harvard, né? E aí os caras conseguiram, inclusive, entender que, na verdade, a dinâmica tinha que ser diferente, principalmente nesse mundo, usando uma expressão aí, o mundo VUCA, né? Em que a gente é muito míope em relação a muita coisa que está acontecendo. A gente não sabe mais quem é o concorrente, a gente não sabe mais quem é o teu fornecedor, a gente não sabe mais quem é teu cliente, a gente não sabe mais o que é o dia de amanhã. Então, boa parte das empresas, boa parte da capacidade gerencial está relacionado a tomar decisões estando meio cego. Isso é um desafio muito grande. Então, como? E daí eu te faço a pergunta, que talvez seja a pergunta... A pergunta não é de $1 milhão, mas a resposta talvez seja muito mais valiosa do que isso. Mas como identificar para onde é que o mercado vai em cada setor e como tomar decisões com tão pouca informação sobre o que, de fato, tende a ser aquela realidade? Eu acho que essa tua pergunta, ela diz que é coisa boa, né? Diz que o cara bom não é o que sabe a resposta, é o que sabe fazer as perguntas certas, né? Então, eu aprendi isso com um tal de Ernesto. Mas vamos lá. Cara, eu fiz um bate-bola hoje sobre esse assunto com a turma e aborda exatamente esse ponto. Como é que a gente consegue tomar uma boa decisão com pouco dado? Sabe como? Quando a tua cabeça ela está tão conectada no todo do negócio que qualquer informação que tu recebe ao redor vai formando o teu mapa perceptual do teu negócio. E aquela informação menor, que é só 20% dos dados, ele é só a informação que finalizava para que com toda aquela informação que tu tem ao redor, tu possa tomar uma decisão acertada com o famoso feeling. Não é nada mais, entendeu? Assim, a sacada, ela vem de tu estar com a mente aberta e inserido tão fortemente no teu negócio, entendendo, ouvindo tudo, como é que estão indo os teus concorrentes e te colocar no lugar de quem está enfrentando a dor no qual tu atende. Por isso que eu não digo cliente. Usuário. Por que eu não falo cliente? Porque, eventualmente, as oportunidades estão nos stakeholders, estão no conjunto do ecossistema. E, às vezes, não está no teu cliente fim,
mas no teu cliente do teu cliente, ou na border, entendeu? Então, o grande ponto para poder direcionar num ambiente desses é, primeiro, ficar muito bem informado. Como é que é? Vou ouvir, estar aberto a entender. Tá? 2, entender o que os concorrentes estão fazendo. Só que eu faço a seguinte observação. Tem um grande amigo chamado Mário Luiz Canteiro Brandes. Foi um cara que eu aprendi zilhões com ele. Ele foi o cara que confiou, um cara do Santander que confiou na GetNet para fechar parceria com o Santander. Esse cara uma vez me disse o seguinte: se o teu concorrente está enganado, não o distraia. Então, a gente tem que cuidar também para que se o teu concorrente está fazendo uma coisa errada, tu não fazer mesmo burrice. Entendeu? Estudar a concorrência não significa ficar copiando a concorrência também, tá? Porque às vezes também, na ânsia de entender que um cara... Porque até os grandes caras e os tops também erram. Só cuida, né? Para te não ser se tu estiver sozinho, só tu certo, fica esperto também, porque daqui a pouco só eu vi essa sacada, também pode ser que não. Então, gente, é difícil. Mas o lance é o seguinte, o lance é estar escutando. Agora, se tu perceber o erro, corrige rápido. Zé, como é que tu corrige rápido? Escutando gente. Escutando o teu cliente. Por isso que aquela coisa da máquina de vendas, gente, é muito importante. Para ouvir o cara. A máquina de vendas, o cara vai tentando, não deu. E aí, deu churn. Hã? É o Customer Centricity, né? É a cultura empresarial focada no usuário, focada no cliente. Só que é o seguinte, além do Customer Centric, tu tem que ter também o People Centric. Porque na percepção, porque tu tem que entender o impacto do teu negócio e o impacto da sociedade no teu negócio hoje em dia. Porque com a hiperconectividade global e com a hiperconectividade de redes sociais, o teu negócio não é impactado somente pelo teu cliente direto ou pelo mercado do teu próprio cliente. Existe o mercado do cara que está ao redor do teu cliente também é um problema. Então, ficou mais complexo. Zé, como é que eu resolvo isso? Calma. Tem que entender a cadeia. Tem que entender a cadeia. Então, não é simples, mas existe o seguinte, hoje, ao mesmo tempo que parece mais complexo, tem uma coisa muito importante nesse novo mercado. A gente tem mais informação. E ela é mais rápida. Então, aquele processo que o ciclo do Canvas, né, que tinha na época, que tu fazia um ciclo de que tu analisava planejamento estratégico anual, analisava meu negócio anual, esquece. Tem que ser aquele Canvas em que tu olha, ao mesmo tempo que tu olha o Canvas tradicional, tu tem que olhar o processo de máquina de vendas e tu tem que, ao mesmo tempo, olhar como é que tu escala teu negócio. Tu tem que ter essa perspicácia de estar entendendo esse processo de busca de nichos de oportunidades, porque tu não consegue, ao mesmo tempo, num produto, ser muito bom em nicho e ser muito bom em escala. Né? Sem dúvida. Então, é uma escolha de Sofia que tu tem que fazer no dado momento. Quando fica muito grande, tu pode separar teus negócios em negócios distintos, que tu pode operar um negócio de escala e um negócio nichado. Entendeu? Mas isso é um ponto existe um debate bem específico que eu acho muito legal, porque ele é a essência do sucesso do negócio. O fator, não é no fator de crise de sucesso do negócio, a gente é essencial. A gente está acabando a nossa live aqui. Desculpa te interromper. Não, vai lá. Disse, quero mais umas 2 horas de live. E quando eu olhei para cima, a gente tem 1 minuto e 15 restantes. Mas aí eu queria dizer uma coisa. Primeiro, esse nosso papo vai estar tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso podcast no Spotify. Então, é só colocar no Spotify ou no YouTube Beta House que vai estar o nosso papo em menos de meia hora. Outra coisa, a gente está com um curso em Sociedade com a ESPM, que vai ser um curso online mais ao vivo, que se chama Como Inovar na Crise e no Pós-Crise, em que a gente vai falar muito sobre esses conceitos de Customer Centricity, de entender as novas necessidades do teu usuário para poder prestar novos serviços para ele. Essa é uma arquitetura decisiva, Felipe. Essa é a arquitetura-chave desse novo momento. Então, o que tem que fazer é uma adaptação do campo. Agora, Zé, mas tu esquece o resto? Não. Tu tem que continuar olhando o Falcone, tu tem que continuar olhando o Rancharan, porque a organização ela precisa ter uma estrutura de base organizacional, no sentido não de organograma, no sentido de ritos e governança de controles e KPIs. Só que eles são completamente diferentes do passado, porque são KPIs em cima de organização ágil. Né? E aí tu tem que pegar isso junto com essa capacidade de olhar esse novo modelo, que é um modelo de gestão rápida,
que tu tem que olhar todo mês, tu tem que olhar o teu negócio e fazer essa análise desse negócio com esse processo de observação. Entendeu? Acho que Zé, deu para a dar gente uma... tem 5 segundos. Tentei Muito resumir. obrigado. Tava recém aquecendo e tivemos que parar, mas muito obrigado. Pessoal que Nada. assistiu, muito obrigado.